podríamos llamar extremocentrismo. Para llevarse a cabo necesita de poderosos aparatos mediáticos que señalen que el gran problema de las democracias son los extremos y la polarización. Es exactamente lo que ha empezado a desplegarse en Francia tras el éxito del nuevo Frente Popular, liderado por Mélenchon, que con un programa y un estilo comunicativo cargado de proteínas ideológicas ha logrado ganar tanto a la extrema derecha de Le Pen como al extremocentrismo de Macron. É uma semana de alívio na Europa. Em dois dos principais países do velho continente, França e Reino Unido, a esquerda reagiu. Os britânicos colocaram fim a 14 anos de governos conservadores e deram uma vitória acachapante para os trabalhistas. Mesmo que o partido de centro-esquerda esteja cada vez mais moderado, não é de se diminuir a importância de empurrar para fora do poder os patrocinadores do Brexit e que até pouco tempo estavam falando de colocar imigrantes em aviões à força para enviá-los para Ruanda. Já na França, a vitória de virada aos 40 do segundo tempo da nova Frente Popular foi ainda mais emocionante. Depois da reunião nacional, partido de extrema-direita da Marine Le Pen, ter saído na frente no primeiro turno, a unidade das esquerdas venceu e barrou o avanço dos neofascistas no país, na eleição mais mobilizada em décadas. O segundo lugar do partido do Macron, depois de ter saído em terceiro, mostra que a estratégia de unidade no segundo turno deu certo, ao menos para afastar a possibilidade de um governo de ultradireita. Quais lições a vitória na França entrega pra gente? Bom, em primeiro lugar, a nova Frente Popular confirma que a unidade é a forma mais eficaz de barrar a nova direita e dar sobrevida à democracia. Mas, por outro lado, também nos mostra que a ideia de que é preciso rebaixar o nosso programa para conseguir vencer não é uma lei ou uma regra universal. A frente de esquerda foi liderada pela França Insubmissa, do Jean-Luc Mélenchon, que é o grupo da esquerda mais ideológica do país e que ficou à frente, por exemplo, do tradicional Partido Socialista. Seja em Paris ou aqui em São Paulo, uma narrativa mentirosa se repete. A de que essa esquerda mais ideológica é a outra face de uma mesma moeda que, do outro lado, tem a extrema-direita. É o que diz o Macron, é o que diz o jornal O Globo. A mídia tradicional e os partidos de extremo centro repetem isso a torto e a direito. Defendem a ideia de que o risco à democracia são as ideologias, como se as suas próprias propostas de dar uma solução de mercado aos problemas políticos não fossem as mais ideológicas de todas. As duas vitórias, no entanto, não representam uma derrota definitiva sobre os extremistas de direita. No Reino Unido, eles conquistaram deputados pela primeira vez e tudo indica que podem crescer sobre os escombros do Partido Conservador. Já na França, o que aconteceu no domingo também não foi o fim de um processo, mas sim o início de outro. Na segunda-feira, começaram as eleições presidenciais de 2027 e a Marine Le Pen, mesmo com a derrota, ainda é uma das favoritas. O Macron, por sua vez, resiste à ideia de compartilhar o governo com o primeiro-ministro de esquerda e, com isso, pode jogar o país numa baita crise. A bola está na quadra do presidente francês. Para analisar a contraofensiva das esquerdas e extrair lições úteis aqui para o Brasil, está começando agora na TV Fórum, no seu tocador de podcasts favorito, mais uma edição do La Base Brasil. La Base Brasil, com Juliano Medeiros, Rebeca Neto, Richard Nascimento e Indira Maga. É isso, semana agitada pela Europa. Que dado que você traz pra gente, dando as boas-vindas a ela, Rebeca Neto. Oi, Juliano, Richard, Indira, pessoal que nos acompanha. Hoje eu vou trazer as informações a respeito das eleições na Inglaterra, a conformação, como é que ficaram, né? A conformação dos blocos na França e esse impasse que está posto por lá. Muito bem, temos de volta a nossa bancada, ele que estava de férias, curtindo, descanso merecido, descanso dos justos. Richard Nascimento, o que caiu na rede, meu irmão? Valeu, Juliano. Muito bom estar de volta. Então, salve, Rebeca, Indira e a galera que está assistindo. Então, se tem alívio na Europa, por conta dos resultados das eleições, tem desespero nos jornais. E a gente vai trazer um pouquinho disso aí. Legal. E claro, fechando a nossa edição, a nossa escala de hoje, a Indira Maga, que nos traz outros acontecimentos mundo afora.
Oi, Juliano, Rebeca, Richard. A guerra na faixa de Gaza completou 9 meses e a gente vai falar um pouco sobre como está a situação do conflito nesse momento. Importantíssimo lembrar o que está acontecendo em Gaza. A guerra não acabou. É isso. A gente ainda vai conversar hoje, no final do nosso programa, a entrevista da semana, com o jornalista e escritor Jamil Chad, correspondente do UOL em Zurique, na Suíça. Arrancamos com mais um La Base Brasil. Base de dados, com Rebeca Neto. Bom, pessoal, então vamos lá. A extrema-direita, que estava cantando vitória aí depois das eleições do Parlamento Europeu, teve que encarar duras derrotas em 2 eleições nacionais no continente. No Reino Unido, as previsões aí já apontavam, para um triunfo do Partido Trabalhista de centro-esquerda, que retornou ao poder aí depois de 14 anos. Nas urnas, então, se confirmou uma vitória esmagadora que garantiu mais de 400 deputados para os trabalhistas, dando a eles aí uma maioria incontestável no parlamento. Os conservadores amargaram o pior desempenho da sua história, de cerca de 200 anos, refletindo uma profunda insatisfação aí dos britânicos com uma força política que conduziu o país, entre outras coisas, aí a saída da União Europeia. Já na França, depois de sair na frente no primeiro turno, então, a reunião nacional da Marine Le Pen amargou um 3º lugar nas eleições legislativas. No último domingo, os franceses registraram o maior comparecimento às urnas em 4 décadas e, contrariando aí as principais pesquisas, colocaram a nova Frente Popular como a grande vencedora da noite. O bloco de esquerda, liderado pelo França Insubmissa de Jean-Luc Mélenchon, conquistou 182 das 577 cadeiras na Assembleia Nacional Francesa. Em segundo lugar, ficou Juntos, a coalizão aí de centro-direita liberal de Emmanuel Macron, que elegeu 168 parlamentares. Em terceiro lugar, então, ficou a extrema-direita da Le Pen, com 143 assentos. Os republicanos, que já foram antes, um grande partido tradicional de direita, foram reduzidos a 45 cadeiras. E outros grupos independentes, tanto de direita quanto de esquerda, somaram juntos 39 deputados. Rebeca, a gente não está aqui ignorando que quem mais cresceu em número de deputados foi sim a extrema-direita, mas a expectativa para essas eleições era ainda pior. O Jordan Bardella, líder ultradireitista, passou a semana discursando sobre a sua possível indicação para primeiro-ministro, e inclusive sobre a reunião nacional ter maioria sozinho no parlamento francês. Por isso, o papel das esquerdas ao se unirem na nova Frente Popular foi fundamental para barrar o avanço da direita. Não, com certeza, Juliano. Inclusive, sobre a formação do novo parlamento, não tem como não apontar o presidente Macron como o grande derrotado da noite, A sua coalizão ficou em segundo lugar, só que perdeu 80 deputados. E só não perdeu mais aí por causa do acordo, que foi feito com a esquerda de retirar qualquer candidatura em favor de outra que tivesse em melhor situação para tentar bater os candidatos da reunião nacional. Se antes já foi visto como o grande líder, um líder importante dos países ocidentais, com papel relevante na OTAN, em questões de geopolítica mundial, Macron está caminhando para o fim de mandato agonizante e com cada vez menos poder. Seja na Europa ou no âmbito doméstico, a verdade é que o extremocentrismo do Macron, como a gente viu no vídeo de abertura do programa com o Pablo Iglesias, já não dá conta de dialogar com os anseios e insatisfações do povo francês. Enquanto discursava dizendo que o problema das democracias são os extremos e que a saída é um governo pró-mercado falsamente fora da polarização, o presidente francês passava uma reforma da Previdência draconiana, apoiava Israel no massacre em Gaza, tentava igualar a esquerda ideológica aos partidos como o da Marine Le Pen, como se fossem 2 lados da mesma moeda. A população francesa mostrou que não concorda com ele. Outro fator importante no resultado das eleições da França é o derretimento da direita tradicional, que inclusive aconteceu um fenômeno muito parecido aqui no Brasil com o PSDB. Quando os tucanos resolveram se aproximar e ser aliados bolsonaristas, eles basicamente perderam todo o protagonismo na política nacional. O mesmo aconteceu com os republicanos franceses e nessa eleição, inclusive, tiveram alguns membros do partido defendendo uma aliança com a Le Pen. Sim, Richard, mas pelo menos por lá ninguém passou vergonha de pedir recontagem de votos. Bom, tendo esse cenário da Assembleia Nacional definido e com nenhuma força política tendo obtido maioria sozinha, a França agora se volta à principal questão.
quem vai ser o novo primeiro-ministro. Quem é que vai conseguir, né, formar o governo. A tradição francesa é de ter maiorias consolidadas de um partido no parlamento. E mesmo coalizões não são assim tão comuns. Então, desde domingo, todo tipo de especulação e possibilidade já foi levantada. Num primeiro momento, logo depois dos resultados, a expectativa é de que haveria um governo de coabitação, que é quando um presidente e o primeiro-ministro são de partidos diferentes, né, entre esquerda e Macron. No sistema político semipresidencialista francês, a responsabilidade por convocar alguém para formar um novo governo é do presidente, que num primeiro momento já rejeitou essa ideia. O atual primeiro-ministro, Gabriel Attal, que é do partido do Macron, chegou até a entregar o cargo, mas o presidente negou, usando o argumento de que não houve um vencedor claro da eleição e de que o país vai sediar as Olimpíadas em 2 semanas. Isso, obviamente, causou bastante desconforto na esquerda, que é quem teve claramente o direito de indicar o primeiro-ministro. A nova Frente Popular soltou um comunicado aí na terça-feira, dizendo que a permanência de Attal pode parecer uma tentativa de apagar o resultado das eleições. Sim, depois da vitória nas urnas, a nova Frente Popular reivindicou o seu direito de indicação do novo primeiro-ministro. E o faz porque sabe que lutar pela aplicação de um programa verdadeiramente de esquerda é uma das principais vias para o enfraquecimento da extrema-direita. Com certeza, Indira. E a grande questão é que o Macron não quer que a França submissa assuma o governo. Talvez ele até aceitasse, né, se fosse um representante aí de alguma esquerda mais moderada ou bem mais moderada, tipo o Partido Socialista. A questão é que, convenhamos, isso não é uma decisão do Macron, é sim uma decisão da esquerda. As urnas mostraram, a França Insubmissa é o maior grupo da esquerda francesa e conquistou isso com propostas claras, sem rebaixar o programa. Bom, depois disso, a especulação passou a ser se o Macron tentaria manter o Attal no governo, mesmo sendo totalmente minoritário no parlamento. Isso não é, de fato, totalmente impossível, já que Macron sabe que não vai ter uma união entre esquerda e extrema-direita, né, para formar o governo. Além disso, hoje o Macron já governa em minoria. Outra questão é que o Macron poderia chamar uma nova eleição parlamentar daqui a um ano. Mas os últimos movimentos indicam que voltou então a haver uma possibilidade aí de acordo entre o partido do presidente e a esquerda para tentar formar um governo de coalizão. E a gente vai seguir acompanhando esses movimentos aqui no La Base. Enquanto o Macron se nega a reconhecer o resultado das urnas, o que é bem grave, quem pode se beneficiar disso é justamente a extrema-direita que foi derrotada. A possibilidade de ter um governo paralisado pela minoria parlamentar só aumenta a força dos discursos do Reunião Nacional. A forma de barrar um crescimento ainda maior das forças retrógradas é um governo que implemente um programa conectado aos interesses do povo francês. E o que o Mélenchon e a França Insubmissa querem é exatamente isso: aumento do salário mínimo, taxação de fortunas, reforço da Seguridade Social e redução da idade para as aposentadorias, um programa claramente de esquerda. Juliana, e aproveitando, vale a gente falar aqui um pouquinho sobre o França Insubmissa. Caso você não saiba, o movimento foi lançado em 2016 pelo Mélenchon, que saiu do Partido Socialista depois de 30 anos de militância. Já em 2017, ele se lançou, então, à presidência e obteve 19% dos votos. E em 2022, o apelo da França Insubmissa cresceu ainda mais e ficou em 21%, quase indo para o segundo turno contra o Macron. Um dos principais objetivos do movimento é a implementação de um programa ecossocialista, que é chamado de O Futuro em Comum, que defende aí a redução dos preços de bens e serviços e promoção da justiça social, além, claro, de impulsionar e apoiar dinâmicas de auto-organização popular a partir aí das indignações cotidianas do povo. Entre as novas forças da esquerda europeia, a França Insubmissa é uma das que conseguiu se conectar, né, à indignação crescente da população, fazendo a batalha no fronte contra o avanço da extrema-direita e o seu discurso falsamente antissistema. Pois é, Rebeca, a França mostra duas coisas principais. A primeira é que o melhor jeito de vencer a extrema-direita é com unidade de ação
que não esconda um programa verdadeiramente de esquerda, uma esquerda sem medo de dizer o seu nome. A segunda é que o discurso de equivalência entre a esquerda ideológica e essa nova direita asquerosa, extremista, é simplesmente uma narrativa dos conservadores mais tradicionais que têm cada vez menos espaço e precisam colocar esse medo nos outros para tentar sobreviver. E isso diz muito também sobre nós aqui no Brasil e como parte dessa direita vem agindo. Obrigado, Rebeca. Agora a gente vai ao quadro Caiu na Rede com Richard. Caiu na Rede com Richard Nascimento. Então vamos lá, de Parintins, onde eu estava, para Base Brasil. E o que parece o tal esclarecimento sobre a opinião da população francesa, que o Macron tanto buscava quando dissolveu a Assembleia e convocou novas eleições, simplesmente não veio. Ou apenas mostrou que entre o povo francês ninguém tem uma maioria absoluta. E esse tem sido um dos destaques da imprensa francesa, que além de noticiar a surpreendente vitória da esquerda, também reforça o impasse da governabilidade no país, além de não poupar críticas ao líder francês. Na manhã da última terça-feira, a manchete do Le Monde era que Emmanuel Macron buscava uma colisão impossível. O jornal disse que o presidente não apresentava nenhum sinal de arrependimento da decisão de dissolver a Assembleia, mesmo que isso tenha machucado seus próprios aliados. E ainda falou, abre aspas, no dia seguinte ao segundo turno dessa eleição antecipada, a operação de clarificação que o chefe de Estado esperava tem todas as características de ser um fiasco. As tropas macronistas saem despidas de mais de 80 deputados e nenhuma maioria clara surgiu, fecha aspas. Como a gente já tinha falado aqui, a fragilidade do governo Macron foi exposta e agora fica a dúvida de quais caminhos o presidente vai escolher até a eleição presidencial de 2027. Já o Libération não descarta a possibilidade de Macron se aliar à extrema-direita, pois denuncia que o conselheiro não oficial do presidente recebeu várias vezes nos últimos meses Marine Le Pen e Jordan Bardella, que na presença de outras pessoas teve também o Édouard Philippe, que foi o ex-primeiro-ministro francês, e tudo isso, digamos, com bastante discrição. O Macron fez uma aposta arriscada e agora está refém da própria escolha. Há quem diga que ele contava com uma vitória da extrema-direita, porque essa guinada ultradireitista poderia favorecer o seu próprio partido em 2027 nas eleições presidenciais. Como se os erros que seriam cometidos pela turma da Le Pen fossem limpar a barra do seu próprio extremocentrismo. Que ele nitidamente não acreditava numa vitória da esquerda, está ficando evidente. Especialmente por essa demora e reticência, inclusive, em nomear um primeiro-ministro da nova Frente Popular. Em outra capa, agora dessa última quarta-feira, o Le Monde diz que parte do campo presidencial e dos republicanos quer uma colisão para ter mais peso do que a esquerda na Assembleia. A direita não vai mesmo se contentar com os seus esforços, para anular a vitória da colisão de esquerda. Enquanto isso, na imprensa mundial, o New York Times questiona sobre o Mélenchon. Em uma matéria no dia 9, o jornal pergunta e abre aspas. O incendiário da extrema esquerda da França, pronto para governar, Jean-Luc Mélenchon levou a sua colisão a uma vitória apertada nas eleições. Mas até alguns de seus aliados se arrepiaram ao pensar no ex-combativo ex-trotskista se tornando primeiro-ministro, fecha aspas. Essa classificação da figura do Mélenchon como um extremista também apareceu aqui no Brasil. Foi num editorial da Folha de São Paulo, na noite de segunda, que o jornal fala de um certo alívio de que Macron, com a derrota da extrema-direita, mas destaca a preocupação com a colisão de esquerda. Eles dizem, a vitoriosa nova Frente Popular é um amálgama heterogêneo de extremistas de esquerda, esquerdistas mais moderados e ecologistas, mas sua face pública é Jean-Luc Mélenchon. Aos 72 anos, o deputado veterano personifica equívocos diversos da esquerda francesa. Se aponta problemas reais na estrutura do poder público, lança a mão de um receituário estatista obsoleto para enfrentá-los e, pior, defende ideias incompatíveis com uma ideia de uma Europa unida e arejada. Nesse sentido, é uma Le Pen com o sinal trocado. Ai, Richard, pelo amor, mais uma vez o discurso dos extremos, uma falsa equivalência que a gente já falou aqui no primeiro quadro.
2024, a gente ainda tem a mídia tradicional querendo que a gente acredite nesse discurso de neutralidade, sinceramente. E a prova de que isso não tem nada de neutro vem agora. O antagonista, que é famoso por aqui, trouxe uma análise parecida com a Folha, que começa com: a barreira contra a reunião nacional deu certo, mas lançou a França no colo da extrema esquerda. Como assim extrema esquerda? Existe isso? Existe e acabou de obter uma grande vitória na França. Mas ela só existe no mundo real, não consta no vocabulário de boa parte dos jornalistas, que fizeram reserva de mercado das expressões extrema, ultra, radical para o outro lado do espectro político. Bom, o texto ainda vai terminar numa mistura incrível sobre a esquerda ter comemorado o ataque do Hamas em solo israelense, o que a gente sabe que é uma grande mentira, e um islamo-esquerdismo que autoriza ser antissemita, racista, homofóbico, misógino, desde que seja o nome do Islã. Olha, fica até difícil explicar tanta besteira num texto só. E falando em absurdos, vale lembrar que a extrema-direita brasileira se reuniu no último final de semana em Balneário do Camboriú, em Santa Catarina. O encontro teve uma presença do presidente argentino Javier Milei e do ladrão de joias Jair Bolsonaro. A reunião, em meio à vitória da esquerda francesa, chamou a atenção de bastante gente por aqui. Ainda no domingo, Jana Pascal tweetou: fiquem aí fazendo encontrinho enquanto a esquerda avança. No Estadão, a colunista Mônica Gugliano disse que o resultado da eleição na França pôs água na fervura da reunião da direita no Brasil. A jornalista ainda escreveu que, quando tudo parecia se encaminhar para um encerramento festivo da Conferência de Política, Ação e Conservadora, do outro lado do oceano, a extrema-direita, favorita na eleição francesa, perdeu. Não foi um bom sinal para os nossos direitistas locais, mas, pelo visto, os eleitores parecem não ver com os bons olhos os extremos. Isso porque, na França, a nova conjunção de forças tampouco deu uma vitória à esquerda, que precisou do centro de Emmanuel Macron para vencer. A imprensa brasileira simplesmente não consegue processar uma vitória de forças de esquerda, ainda mais num país do centro do capitalismo mundial. E aí vem esse monte de malabarismo que chega a dar pena, né? E não só a imprensa, né, Indira? Tem muita gente atenta ao que aconteceu na Europa nas últimas semanas, inclusive os líderes de direita aqui no Brasil. O Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, soltou um textão no domingo sobre o tema, dizendo que as eleições da França deixaram um recado pedagógico para o Brasil. Ele disse, abre aspas para ele: para aqueles da direita brasileira que entendem que ela é o começo, o meio e o fim, fica o alerta da França. A democracia não possui um único caminho quando o extremismo se apresenta como a direção inevitável. Para finalizar, a gente não podia deixar de falar do papel fundamental que os jogadores da seleção francesa tiveram nesse processo eleitoral. Em meio à disputa da Eurocopa, liderados pelo Mbappé, os atletas não se esquivaram de fazer uma campanha aberta contra a extrema-direita, pedindo para que a população fosse às urnas e afastasse a ameaça da França. Em entrevista coletiva durante a Eurocopa, o Mbappé disse: mais do que nunca é preciso votar, é realmente urgente. Não podemos deixar o país nas mãos dessas pessoas, é realmente urgente. Vimos os resultados e é catastrófico. Após o resultado, o Jules Koundé, outro jogador que é importante da seleção francesa e também do Barcelona, publicou no X: parabéns a todos os franceses que se mobilizaram para que esse lindo país não seja governado pela extrema-direita. Foi seguido também para o Thuram, que no Instagram falou: parabéns a todos que responderam ao perigo que rondava nosso belo país. Viva a diversidade, viva a República, viva a França, a luta continua. E outro também que não fugiu da responsabilidade foi o brasileiro Raí, que é um ídolo na França, jogou por lá no PSG e por aí vai, e participou de um comício da frente de esquerda falando contra a extrema-direita. É impressionante, né, Richard? Porque enquanto isso, a maioria dos nossos craques aí da seleção brasileira ainda segue empilhando um festival de vergonhas. Amigos de extrema-direita, apoio a políticos dos mais conservadores, ou pior, crimes hediondos cometidos por muitos jogadores da ativa e outros aposentados. E a nossa CBF está mais preocupada com a cor do cabelo dos jogadores do que com o país, ou até mesmo com o futebol. Basta ver os resultados que a gente teve na Copa América. Como dizem, todo dia é um 7-1 diferente. Muitas lições vindo do outro lado do oceano.
Obrigado demais, Richard. Agora a gente vai ouvir a Indira no quadro Mundo Afuera. Mundo Afuera, com Indira Maga. Palestina. Há 7 semanas, no segundo episódio aqui no La Base Brasil, a gente se perguntava: o massacre na faixa de Gaza está próximo ao fim? Naquele momento, a grande questão era o aumento da pressão contra o Benjamin Netanyahu e os sinais de que o bloco político que sustenta o seu governo estava aos poucos quebrando. Mas, na verdade, é que a nossa pergunta foi feita, infelizmente, cedo demais. No último domingo, dia 7, a resposta totalmente desproporcional de Israel ao ataque terrorista do Hamas de outubro completou 9 meses. E mesmo que a mídia brasileira pareça ter se esquecido do conflito, o exército israelense segue avançando, bombardeando e matando civis palestinos. Antes de mais nada, vamos a alguns números, né? Segundo o escritório da ONU para Assuntos Humanitários, com informações do Ministério da Saúde de Gaza, já são cerca de 38 mil palestinos mortos, sendo que pelo menos 60% deles correspondem a mulheres, crianças e idosos. Do lado israelense, são 1.200 mortes, a sua maioria no ataque do Hamas em 7 de outubro do ano passado. Ainda há cerca de 120 reféns israelenses em Gaza. 1.900.000 palestinos, ou 90% da população de Gaza, já foram e seguem sendo deslocados internamente no território, com a maioria tendo se alojado na costa do país, que é o principal ponto de entrada da ajuda humanitária. 500 mil pessoas sofrem de níveis catastróficos de fome, sendo que quase 100% da população de Gaza padece com algum nível de insegurança alimentar. Isso levou especialistas em direitos humanos da ONU a acusarem Israel de promover uma campanha de fome intencional e seletiva contra os palestinos, que já teria matado pelo menos 33 crianças de desnutrição nos últimos meses. Segundo os 10 especialistas que assinam a denúncia, a fome é uma forma de violência genocida que está sendo utilizada por Israel. Indira, é o que você disse agora, né? Impressiona como a maior parte da mídia brasileira basicamente parou de falar do assunto, ou pelo menos de dar destaque a ele nos editoriais internacionais. Até parece que acabou o massacre na faixa de Gaza, mas a verdade é que o conflito não só segue acontecendo, como está piorando nesse momento. Totalmente, Juliano. A situação atual do massacre é a seguinte: depois de umas poucas semanas de menor intensidade nos ataques de Israel, a coisa voltou a piorar e Gaza teve alguns dos dias mais mortais desde o início do conflito. Apenas entre sábado e terça-feira dessa semana, foram 4 ataques seguidos a escolas que estavam servindo de abrigo e escudo para palestinos. Uma dessas escolas era da própria ONU. Os ataques mataram dezenas de pessoas, em sua maioria mulheres e crianças, e acrescentaram centenas os números de deslocados em Gaza. Segundo relatos obtidos pela BBC, os ataques foram feitos sem qualquer aviso e pegaram totalmente desprevenidos civis que estavam nos locais. Israel também segue bombardeando campos de refugiados, o que vem acontecendo basicamente desde o início da ofensiva militar. E nessa quarta-feira matou pelo menos mais 8 pessoas, sendo 6 crianças, no campo de Nuseirat, na região central de Gaza. É importante a gente dar esses números aqui no programa para que todo mundo entenda que esse tipo de coisa segue acontecendo diariamente. Desde outubro, na verdade, nunca parou. Num mundo cada vez mais dominado por novidades atrás de novidades, quando um massacre dessas proporções desaparece do noticiário, o que vai acontecendo na prática é um apagamento da história, ou, na verdade, de diversas histórias aqui.
Pois é, e depois de meses dizendo que a cidade de Gaza, que fica no norte da região, estava segura e livre do Hamas, Israel voltou a fazer ataques no local e nessa quarta-feira soltou uma ordem de evacuação para todos os civis da cidade. Essa é a segunda vez desde outubro que os habitantes da cidade de Gaza receberam ordem de sair do local. Isso tudo sem parar os ataques em Rafah, que fica no sul de Gaza, ou mesmo em algumas partes das regiões centrais. Somado a isso, o que tem se intensificado também nas últimas semanas é a tensão entre Israel e o Hezbollah, na fronteira entre o Líbano e o país judeu. Os bombardeios de parte a parte aumentaram, inclusive com a morte de 2 israelenses, junto ao agravamento das acusações entre os dois lados, o que levou novamente a um aumento do medo frente a uma possível escalada dos conflitos para uma guerra regional. E tudo isso acontece enquanto novas negociações sobre um possível cessar-fogo acontecem no Egito, com representantes de Israel, aliados do Hamas, Estados Unidos e outros. Os dois lados do conflito divulgaram comunicados acenando com a possibilidade de ao menos uma pausa, mas a verdade é que, no fundo, um cessar-fogo ainda parece distante de acontecer. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, diz, por exemplo, que só topa um acordo se ele permitir a volta das operações militares até que os objetivos israelenses no conflito sejam totalmente alcançados. O principal objetivo israelense na ofensiva militar, em tese, é a aniquilação do Hamas. Mas a gente sabe que, na prática, Netanyahu já abandonou essa ideia há muito tempo. E se é que alguém acreditava que isso era verdade, né? Enquanto a sua colisão política se esfacela e as pressões internas e externas só crescem, o primeiro-ministro precisa cada vez mais da continuidade do conflito, ou até mesmo da sua escalada para algo pior, para justificar a sua permanência no cargo. E a gente lembra, e a gente já vem falando isso há muito tempo, muito provavelmente, quando ele sair do posto, o Netanyahu deve ser preso por diversos crimes. Sim, e falando na pressão sobre o Netanyahu, Richard, uma coisa que não para são os vocês têm sangue nas mãos. Pois é, Indira, e tem muito sangue nas mãos do governo israelense. Do Netanyahu, com certeza, já que ele é o responsável direto pelo assassinato em massa de milhares de civis e crianças, mas também de líderes ocidentais, como o próprio Joe Biden, que inundaram Israel de financiamento militar e armas para organizar uma verdadeira operação de blindagem do país. Isso sem falar da inoperância completa dos organismos multilaterais, especialmente da própria ONU. Sim, Juliano. E você lembra que lá no início desse quadro eu falei que o número de mortos na faixa de Gaza por Israel é de cerca de 38 mil pessoas? Pois é, esse é o número oficial das autoridades palestinas, mas, na verdade, ele pode ser muito maior que isso. Segundo um estudo da Lancet, uma das publicações científicas mais importantes do mundo, é possível que, na verdade, essa conta ultrapasse 180 mil pessoas. Isso acontece porque, para além dos mortos já contabilizados em Gaza, ainda há muitos corpos embaixo dos escombros da região e os números oficiais não levam em consideração os fatores indiretos da violência israelense, como as pessoas afetadas pela fome, pela destruição das estruturas de saúde, enfim. Segundo os pesquisadores, mesmo que o conflito acabe hoje, os efeitos continuariam por várias semanas e meses, através de fatores como doenças, por exemplo. 186 mil pessoas corresponde, para você ter uma ideia, a cerca de 8% da população original da faixa de Gaza. Para ter um efeito de comparação, o exército de Israel tem cerca de 180 mil soldados ativos. Antes do início do conflito, se dizia que o Hamas tinha cerca de 30 mil combatentes. Então, 186 mil mortos em comparação com 30 mil membros do Hamas. Não existe justificativa para o assassinato de tanta gente inocente. O objetivo de Israel não é e nem nunca foi
destruir o Hamas. A gente já viu isso aqui no Labaz, inclusive, como que o Benjamin Netanyahu defendeu o financiamento do movimento. O objetivo é exterminar um povo e impedir a existência de um Estado palestino estruturado. Tudo isso sob a tutela ocidental e com aquele velho argumento de que Israel é a única democracia do Oriente Médio. Exatamente, impressionante. Juliano, e o que a gente não conseguiu achar na mídia brasileira foi nenhuma matéria sobre o estúdio que eu mencionei, nem Folha, Estadão e o Globo ressaltaram. Parece que eles têm feito uma escolha definitiva por um desses lados no conflito. Não que a gente se surpreenda, lógico, né, com essa posição. Definitivamente, Indira. A gente está acostumado já com a postura da imprensa brasileira na hora de cobrir o genocídio de Israel na faixa de Gaza. Obrigado, viu? Agora a gente vai para a entrevista da semana com o escritor, jornalista, correspondente do UOL lá em Zurique, o nosso querido amigo Jamil Chad. Labase Entrevista. Obrigado, Jamil. Prazer ter você aqui no Labase Brasil. A gente está tentando te trazer já algumas edições do programa para comentar vários temas de política internacional. E eu quero começar já te perguntando, fazendo a primeira pergunta. A gente explorou aqui ao longo do programa de hoje uma discussão que está presente na imprensa brasileira e mesmo internacional sobre quem é o verdadeiro vencedor, ou quem são os verdadeiros vencedores, especialmente na eleição francesa. No caso do Reino Unido, a vitória ela é incontestável, 400 deputados para o Partido Trabalhista, mas na França, como ninguém obteve maioria absoluta, está rolando uma discussão sobre quem de fato venceu, se foi a esquerda, se foi o Macron. Certamente não foi a extrema-direita, que foi a grande vencedora do primeiro turno das eleições legislativas e no segundo turno terminou em terceiro lugar. Qual é a sua avaliação e o que se diz aí por Zurique, onde você está? Querido Juliano, bom estar aqui contigo. Muito importante o teu programa, muito importante que essa voz exista dessa forma tão convincente. Eu vou deslocar um pouco o debate. Eu acho que resumir essa eleição na França uma vitória numérica de um partido ou de outro, eu acho, sinceramente, limitar o que de fato aconteceu. O que de fato aconteceu foi que uma esquerda desacreditada, que o Partido Socialista na última eleição presidencial tinha praticamente desaparecido, tinha brigas internas muito reais, ela consegue se unir, ela consegue apresentar um programa de esquerda, ou seja, não foi descaracterizada, ela foi um programa de esquerda, ela consegue se apresentar, ela consegue fazer concessões quando necessário e ela consegue chegar em primeiro lugar. Então, sim, existe um vencedor, politicamente e numericamente, que é, obviamente, esse bloco de esquerda. É suficiente para ser uma maioria para governar? Não, esse é um outro debate. Agora, dizer que não houve, como o Macron disse, que não houve o vencedor, é curioso, porque claro que houve um vencedor. O vencedor é aquele movimento que, basicamente, de uma situação muito dramática, consegue se reorganizar, consegue chegar a acordos, consegue se apresentar à população e consegue ter um maior número de votos. Eu acho que está claro que sim, a esquerda foi a vencedora. Como isso vai se traduzir em governo, aí você sabe melhor do que qualquer outra pessoa. Isso envolve os acordos, outros pactos, mas na eleição, na urna, eu acho que a gente pode deslocar, inclusive, o Macron para o argumento dele de que ninguém venceu a eleição. Eu imagino se ele tivesse com esse mesmo resultado, ele tinha outra avaliação, viu, Juliano? Ele teria dito, eu venci a eleição. Claro, claro. Aproveitando, Jamil, você está acompanhando a política europeia já há bastante tempo, você não chegou aí ontem, né? E a gente viu num ciclo político recente um desgaste muito grande dos partidos da esquerda mais tradicional, dos partidos social-democratas, né? Não só na França, o fracasso que foi o governo do Leonard Jospin, mas também em Portugal, na Espanha, na Grécia, na Alemanha, né? Especialmente depois da crise de 2008, quando muitos partidos e governos de centro-esquerda foram os responsáveis por implementar as políticas de ajuste fiscal exigidas pela União Europeia. Você acha que o fato da Nova Frente Popular ter um discurso, um programa, né, uma postura mais identificada com posições, vamos dizer, mais raiz de esquerda, foi um fator importante para a vitória e abre um novo ciclo político para a esquerda europeia?
Eu acredito que o grande erro da esquerda, vamos dizer assim, centro-esquerda ou da esquerda tradicional europeia, foi ter justamente abandonado o seu programa de esquerda e acabou sendo a força que inventou cortes de aposentadorias, redução do estado de bem-estar social. E o que aconteceu justamente com uma população talvez a mais fragilizada foi justamente um sentimento de traição, né? Um sentimento de que aquele partido ou aquele movimento que de alguma forma atendia a questão social passou a atender outros princípios. Ali houve uma ruptura muito profunda em relação à população e a esses partidos. E o que a França mostra, pelo menos esse bloco de esquerda na França mostra, é que se você vier de fato com um programa social, de fato com um discurso de que a população mais fragilizada está no centro das atenções e que o Estado não pode desaparecer, ela tem a possibilidade, sim, de retomar esse voto, esse eleitorado. Foi uma aposta bastante, eu diria, corajosa não porque não deveria ser feita, mas é porque existia muita oposição, muita gente dizendo não, contra a extrema-direita nós temos que ser mais centro, o centro que eventualmente pode atrair esse voto. E o que a seleção francesa mostrou não foi isso não. O centro, como aconteceu em outros países, inclusive no Brasil, foi o grande perdedor, no fundo, né? O partido do Emmanuel Macron foi o partido que mais viu uma redução de cadeiras na Assembleia, ou seja, no Parlamento. Então você teve aí, sim, uma sinalização muito clara. Isso pode, sim, ter uma repercussão no resto da Europa, isso, sim, pode ter, inclusive, uma repercussão na forma que os partidos de esquerda se reorganizam neste momento. Você colocou de uma forma muito correta que, sim, na Europa a composição é diferente. E é diferente mesmo. A França vive uma situação única. Eu gosto sempre de citar o exemplo alemão, Juliano. Na Alemanha, a coabitação, as coalizões, elas sempre foram uma realidade desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha então retoma o seu processo democrático. E aí tem uma coisa muito curiosa. Os partidos que ganham, eles formam justamente comissões para, ao longo de semanas e às vezes meses, debater o quê? Com o outro partido? O programa. Não quem fica com qual ministério, não a divisão, né? Olha, o teu político X vai ocupar um ministério tal. Não. É estabelecido um processo para criar programas comuns. E aí, claro, com o partido que vence a eleição, dando as cartas, mas sempre dando as cartas com alguma flexibilidade para trazer aquele outro partido para a coalizão. Uma vez finalizado aquele processo, aí sim se estabelece quem vai ser o ministro, ou a ministra, ou a formação do governo. Então, esse é um processo, ao meu ver, muito interessante, porque, acima de tudo, ele monta programas de governo, ele não monta estruturas de poder. Essa talvez é a grande diferença. Quase um sonho de consumo para a gente aqui no Brasil poder fazer política em cima de programa, de proposta, e não só dos interesses materiais dos partidos e dos políticos. Jamil, para a gente concluir, você que, além de ser um analista muito perspicaz da política europeia, também está aí, quer dizer, ouvindo políticos, conversando, é um baita jornalista que atua com muita informação de qualidade. O que você tem ouvido aí sobre o que vai acontecer na França? Quer dizer, consultando, conversando, tomando café com os políticos franceses que circulam aí pela Suíça. Qual é a perspectiva? A perspectiva daquilo que você tem ouvido por aí. Agora eu quero um furo do jornalista Jamil Chad. Qual é a perspectiva que você tem ouvido sobre o que vai acontecer a partir desse impasse, entre aspas, que a gente está vivendo na França? Como você disse, um país que não está acostumado a montar governos de coabitação, está diante desse desafio agora. O que você acha que vai acontecer? Tem dois grupos, Juliano, e esses dois grupos ainda estão lutando por fazer prevalecer o seu projeto, vamos dizer assim. Tem a ala macronista, ou no fundo o próprio Macron, que acha que pode fazer uma coalizão de partidos de centro e alguns da esquerda que estiveram presentes no bloco de esquerda que venceu a eleição. Então ele acha que sim, há um espaço suficiente para formar essa coalizão de centro. Alguns dizem que ele está sonhando, porque, obviamente, aqueles que fazem parte do bloco de esquerda têm um compromisso. Qual é o compromisso? De que esse bloco não vai se desfazer. Ou seja, vamos colocar aqui,
de uma forma muito clara, são alguns partidos, tem desde o Partido Comunista até o Partido da França Insubmissa, mas também tem os ecologistas e tem outros partidos. A esperança do Macron é de roubar um desses partidos do bloco e colocar numa espécie de grande centro ali para governar. O bloco de esquerda diz, olha, nós temos um compromisso de que justamente isso não vai acontecer, porque, claro, eles já previam que isso poderia ser um risco. Qual é uma das alternativas? Uma das alternativas é você escolher um primeiro-ministro que não seja, talvez, a cara daquele partido, daquele movimento, no caso, o Mélenchon, que não seja ele, que outra pessoa possa assumir essa função, tranquilizando, entre aspas, o Macron, deixando o Macron impossibilitado de dizer com eles eu não trabalho, né? Então, porque, afinal de contas, eu escolhi alguém do bloco de esquerda, mas alguém que, de alguma forma, pode ter um diálogo mais facilitado com o centro. Essas são, vamos dizer assim, as colocações. Agora, o que é que está em jogo? Em primeiro lugar, uma disputa, uma esperança do centro de que a esquerda não resista à disputa interna, né? Que a esquerda se fragmente, que a esquerda não consiga chegar a um nome conjunto. E a esquerda diz que até amanhã ou sábado vai trazer talvez um nome de consenso. Se ela de fato conseguir, Juliano, trazer um nome de consenso, eu acho muito difícil o Macron dizer não temos como considerar isso. Vamos ver aí o que vai acontecer. Sinceramente, entre hoje, amanhã e sábado, são dias absolutamente cruciais para essa definição justamente que você está procurando. Muito bom, Jamil, até porque uma vez que o bloco das esquerdas apresente um nome, isso vai também criar toda uma pressão para cima do Macron para a superação desse impasse aí. Querido, quero te agradecer muito pela sua participação aqui no La Base Brasil. Jamil Chad, jornalista, biógrafo, escritor, flautista, o homem é um fenômeno da cultura, das artes. Obrigado demais pela sua presença com a gente aqui. Querido amigo, um prazer e muito bom que você tenha um programa desse, essa voz aí tão presente. Contamos com ela, meu cara. Obrigado, valeu demais. É isso, esse foi o La Base do Brasil dessa semana, pessoal. No roteiro e pesquisa, como sempre, Cauê Scarim e Jana Maurer. Direção de produção é do Cláudio Zamboni. A direção de arte e suíte é o nosso diretor Luciano Perobelli. Na produção, Suzy Domingues. Na assistência da direção, Nayara Vieira. Na assistência de produção, Paulo Lofredo. A operação de áudio, Raul Freza. A masterização e a mixagem é do Luciano Melo. A locução é do Fernando Buzian. E o La Base Brasil é gravado nos estúdios da Flix em São Paulo. Segue a gente no @LaBaseBrasil. Obrigado e até semana que vem.